Então, quando eu falo isso para a pessoa, eu falo com muita propriedade para eu justamente poder fazer uma conversão e ela perceber que comigo o ensinamento não é do exercício, e sim de um estilo de vida construído do processo educacional. Isso vale muito mais. Ou seja, ela veio, ligou, procurou você querendo emagrecimento e você trouxe todo esse pacote para ela, que aí eu pergunto para você, quanto custa a sua hora-aula? Entregando tudo isso. Começando mais um podcast da Saúde Funcional, hoje num formato diferente, estamos em um outro ambiente totalmente diferenciado aqui. E como sempre aqui com... Alexandre Alves. Alexandre Alves está aqui e o nosso querido também... Marcos Baptista. Marcos Batista. O que você vai aprender nesse podcast? Fica ligado aqui com a gente. Venda o que eles querem, mas entregue o que eles precisam. Fica ligado aqui. Conteúdo de extremo valor para você. Já agora, já fica ligado comigo, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu joinha e fique atento para o que está por vir. Vamos nessa rota, tenho certeza que vai gerar valor para você aqui. Eu sou Sandor Bálsamo, estou aqui conduzindo essa nova geração de personal trainers que justamente estão tendo uma visão, né, de um futuro mais promissor, com mais reconhecimento, valorização, porque na minha opinião é a melhor profissão do mundo que fez realmente a minha vida ter um diferencial, como do Alexandre, como do Marco também. E vamos lá, gente, primeira pergunta sobre esse tópico, vender, né, o que eles querem, entregar o que eles precisam. Por qual motivo geralmente um cliente procura um personal? Acredito que hoje a grande maioria procura e meio que criou um estigma, que eu falo sempre, nós somos emagrecedores de gente. Estético, né? Estético, o personal está muito ligado a essa parte estética, né? Ele olha para você, eu acredito que emagrecimento é um tema profundo, extenso, mas eu acredito que na educação física a gente está muito raso ainda na parte da pressão, mas o emagrecimento é o que puxa. Se você souber trazer o emagrecimento como uma temática chamativa, acredito que você poderá ter clientes. No entanto, você pega a maioria dos Instagrams dos personagens, todos fazem o quê? Colocam o quê? Emagrecimento. Então, daqui é um ponto. O que você já pode diferenciar para que ele olhe o seu Instagram, olhe o seu dia a dia, né, que você fala algo diferente. Então, por isso falar de emagrecimento. No entanto, eu diria que vender o emagrecimento é algo bem interessante, mas no momento que ele já conversa com você, ele já perceber que você não vai prescrever apenas exercício. Foi isso que você entendeu, exatamente, né? Então a gente tem que trabalhar com premissas importantes. A gente tem aqui, a gente fala de 6 pilares, né, que compõem o nosso trabalho, que é o chamado MASP. O que é o MASP, Sandro? Então são 6 pontos importantes que a gente está discutindo ao longo do tempo, que é justamente a parte mental, né? Tanto que o nosso cérebro está aqui, a parte do movimento, a parte da alimentação, a parte do sono, a parte do propósito garra, ou seja, clareza do que ele quer com aquele projeto e também o ecossistema social. Sandro, tudo isso interfere no emagrecimento? Sim. Então a gente pensar de uma forma mais integral. Mas você vai falar isso de primeira? Não. Então ele perceber que você vai entregar emagrecimento e você vai conhecer ele de uma forma muito mais sistêmica e integral. E esse é um ponto que a gente pode estar trazendo para o personal que está aqui com a gente, perceber que rota é essa, que caminho é esse e como que ele já pode sair desse podcast aqui aplicando no seu dia a dia. Vamos lá, gente, que nós cada temos vez aí. mais, Sandra, a gente vê que o cliente final, né, que os indivíduos que procuram o personal, ele tem na cabeça dele, por exemplo, vou contratar um dentista, porque eu quero consertar o quê? Meu dente. Exato. Eu já sei previamente o que ele vai mais ou menos fazer ali. O que a pessoa que busca o personal, ela já enxerga assim, aquele cara ele vai me entregar aquilo. O que geralmente está na cabeça desse cliente? Eu vejo que esses dias mesmo tive um caso interessante. A pessoa entrou em contato pelo Instagram e estava visualizando o trabalho, que tinha uma visão diferente, uma abordagem diferente, falava dessa parte mental, que eu acredito que essa é a grande perspectiva para o futuro. E ela falou que queria emagrecer, mas ela percebia que ela já tinha emagrecido 5, 6, 10 vezes e ela emagreceu. Inclusive foi uma história interessante que ela chegou a 65 quilos no casamento e hoje ela pesa 79.
Então, assim, eu perguntei para ela até, por quanto tempo você ficou com 65 quilos? 10 dias. Né? Então, é uma história que vem se repetindo. E daí, então, né, Alexandre, eu passei a entrar na rota de entregar o que ela precisava. Porque ela queria vir com emagrecimento. E daí vem o ponto. O que ela precisava? Será que ela precisava emagrecer de verdade? Será mesmo que ela precisava emagrecer de verdade? Ou aprender a rota para se manter magra no processo? Porque emagrecer, gente, é passar fome. Passar fome, dieta restritiva, como todo mundo já fez. Inclusive, ela tinha vários mitos, né? Que não ia comer carboidrato depois das 8 horas, que tinha que fazer atividade física todo dia. Chegou um momento correndo não sei quantas vezes na semana e machucou. Verdade. Então, a rota é perceber essa pessoa que ela vem com o objetivo de emagrecimento e aí você percebe que o emagrecimento é um conjunto desses 6 pilares que eu comentei. E a gente passa a conhecer essa pessoa, o dia a dia dela, que a leva à obesidade e sobrepeso. Então, quando eu conheço ela, então eu não preciso falar isso no início. Vou falar que a gente vai trabalhar com emagrecimento, claro, vendendo o exercício como pilar importante, mas aí eu entro com a segunda parte, que é contextualizando como é que é a vida dela num ponto. Um exemplo. No final do dia, ela comia, várias alunas, vocês têm esse mesmo exemplo, chega em casa do trabalho 7, 8 horas, come tudo que está pela frente. E a pessoa vai lá e come 5 pão de queijo, come um bolo, come uma torta, come um monte de coisa que tem. Eu vejo meus filhos quando chegam da escola. Chega varado de fome, se o que tiver na frente come. No entanto, a pessoa como essa faz uma dessa e acabou o seu treino. Quantas calorias você gasta no treino? Com o aluno de vocês, com o nosso? Uma pessoa dessa vai gastar 300, 400 calorias. Então está bem claro que o que ela quer de você é exercício e emagrecimento. Sabe qual é o problema? Você não consegue entregar isso para ela. Porque isso não vai emagrecer ela. Né? Então essa é uma visão que a gente tem que construir para esse contexto atual dessa entrega. E exatamente dentro do que você falou, não consegue entregar porque está limitado ali a ficar 1 hora com o cliente de 2 a 3 vezes na semana, uma vez na semana. E não tem ainda uma visão de como tá mapeando, de como tá cuidando desse cliente nas outras horas do dia dele. Sim. Porque com certeza esse exemplo que você deu do cliente que chega 18 horas, 19 horas em casa, come tudo que vê pela frente, ansiedade, estresse emocional nas alturas. Pronto. E quando você está nessa rota, não tem jeito. Até o último dia das nossas vidas, ansiedade, estresse, frio, calor, sensação, sentimento vai estar presente. E como você lida com essas emoções durante o dia? E aí, como que você vai entregar um emagrecimento se você não cuida dessa parte? Sim. Então, essa ideia é muito legal construir e já pegando esse gancho, como que seria essa rota? O que que você faz para poder entregar tudo isso e saber como a pessoa está? Porque hoje, no tradicional, nós personagens usamos muito percentuais de gordura, massa muscular. Sim. E fica baseado em balança e algumas questões de intensidades altas, tira isso, coloca aquilo. E como que seria essa visão, essa rota para entregar o que ele precisa e não o que ele busca? E principalmente as mulheres, né? Muitas mulheres brasileiras têm muito quadril, né? Tem aquela cintura, aquele pernão e fica aquele estigma a vida toda, né? Fala, eu quero pesar X quilos e a pessoa às vezes até tem uma circunferência, né, menor e fica com aquela luta, né? Eu digo isso pela minha própria família, tem essa característica física. E sabe o que eu falei? Eu falei, olha, qual é o peso que você poderia ser sustentável e não ter um esforço tão grande na sua vida? Então, eu sempre faço essa pergunta, porque hoje ela está com determinado peso, e aí eu falo, vamos construir esse peso. Então, muitas vezes, um exemplo, a pessoa está lá com 79 quilos, 80 quilos, e ela quer ficar com 70. Pensa bem, o que é o sacrifício para ela continuar com 70? Não é chegar a 70. E aí nós chegamos, né, em um número, por exemplo, 74, 75, e ela dava para ver que ela não estava satisfeita com aquele número. Mas aí fica claro que o que ela faria no dia a dia seria construído para manter isso. E por isso que a gente tem que fazer algo fundamental, que é conhecer o dia a dia do aluno. Conhecer ele, né, ter uma avaliação muito mais completa. Né? Hoje eu faço esse mapeamento, né, que a gente chama aí de uma consulta, né, da saúde funcional, que simplesmente como é que é isso, Sandro? Eu sento com a pessoa, online ou presencial,
e eu pergunto minuto a minuto tudo que ela faz. Então, que horas são agora, na tarde? São 2h30. Daqui exatamente 1h30, ela vai, um caso, por exemplo, eu tenho uma aluna agora que 1h30, daqui a 1h30 ela vai fazer um lanche, agora está trabalhando, instigada por muitas amigas tomar um cafezinho. Eu tenho uma outra aluna, por exemplo, que agora ela está estudando, que ela tem aula. Eu tenho uma outra aluna também que está estudando, está em aula. Né? Então eu vou conhecendo essas pessoas, cada momento do dia dela. Porque o grande segredo, Marquês, você falou, ela treina com você 1 vez, 2, 3, se você faz consultoria online, então, como é importante. E quando eu faço isso, né, ela percebe que o que ela está comprando tem muito mais valor. E na hora que ela já tem aqueles primeiros 20, 30 mil, eu gosto de fazer uma rota hoje, que é o seguinte, a pessoa entra no meu Instagram, eu ligo para ela. Tudo bom, Cicrano? Como é que você está? Por que você me procurou? O que aconteceu? Como é que foi? Eu começo a dali já criar todo o mapeamento. Eu gosto muito também de estudar o hemograma, estudar como é que está aquela pessoa. Nesse caso dessa pessoa, foi bem interessante, que ela fez o hemograma e ela estava com a ferritina bem limítrofe. Né? Lembrando que a ferritina é um transportador, né, de oxigênio, de ferro, isso é importante, né, principalmente para que aconteçam as reações metabólicas. E se a ferritina está baixa, eu vou ter menor oxidação até, né, de triacilglicerol, de gordura, ou seja, até para o emagrecimento vai ser ruim. E quando eu fui fazer um mapeamento, ela estava comendo poucos alimentos verdes de qualidade, ou seja, pouco espinafre, pouca couve, os alimentos realmente de baixo valor biológico nesse sentido. Aquilo já gerou valor para ela. Então, ou seja, quando eu falei de emagrecimento, né, Marco, eu estou gerando um valor para ela em todos os contextos. Quando eu cheguei falando do sono, que ela acorda todo dia, quantas pessoas, gente, estão fazendo hoje a nossa avaliação, né, da parte mental e física, principalmente entender do sono, a pessoa acorda um soneca, 5 soneca. Eu estou com pessoas que eu já avaliei ficar 1 hora de soneca. Aí sabe o que eu falei? Por que você não pega o relógio e bota para tocar 1 hora depois e levanta da cama? É mesmo, é 1 hora. Gente, não é 1 hora, são 5 horas de segunda a sexta, é quase uma noite de sono. Então são sacadas, mas Sandra, até agora você não falou de exercício. Falei, gente, você foi treinado personal para prescrever exercício. Você já conhece o HIIT. Você já sabe fazer isso, né? Você já sabe fazer isso. E por que não está tendo resultado? Pô, isso aí está feito há 20 anos atrás. O HIIT foi há menos. Gente, trabalho de alta intensidade, fartlek e treinamentos com intervalos curtos já existem sempre. Então, o que a gente tem que montar é essa rota diferenciada para esse aluno perceber que ele quer comprar emagrecimento, mas você vai entregar algo diferenciado para ele. Entendeu, Marco? Então, essa foi uma perspectiva. Eu acredito que essa é a grande visão. Isso se resume talvez em uma frase: conheça o seu aluno de verdade. Você usa ferramenta? Tem alguma ferramenta que você consegue metrificar tudo isso? Como seria essa forma de você observar todos esses pontos que não estão bons? Como é que é essa jornada? A gente gosta de trabalhar, né? Vocês dois estão com a gente inclusive tem um treinamento, né, que chama, né, justamente essa certificação do personal, né, da saúde funcional, que a gente chama isso aí, ele se torna um especialista em saúde funcional, trabalhando naqueles 6 pilares do MASP que a gente falou para vocês, né, justamente a parte mente, movimento, a parte da alimentação, sono e o propósito, garra e o ecossistema. Então, nesse princípio, a gente utiliza principalmente uma ferramenta que é a avaliação da parte mente-corpo, que chama check-up da saúde funcional, e ali a gente consegue medir pela internet vários parâmetros da vida da pessoa. Então, ou presencial também, né? E presencial. Não é aí só eu encontro internet, a pessoa e faço também essa chamada consulta. Então, o que eu digo, Marco? Eu já tenho hoje a oportunidade de conversar pelo telefone. Quando eu conversei com ela por telefone, ela já tinha feito esse preenchimento online. Então, eu já tinha as informações. Eu pedi muita coisa. Então, quando ela conversou comigo, eu fiquei 25 minutos com ela. Sandra, mas foi de graça. Eu falei, não foi de graça. Cada cliente, para mim, é um aprendizado, é uma história. Eu me entrego. Eu ligo para a pessoa para saber para quem eu vou doar o meu tempo precioso. Eu escolho os clientes. Porque eu queria conhecer se vale a pena investir meu tempo, se eu estarei com ela. E ali eu mapeei. Fico tranquilo. Se eu tiro ali 1 hora para bater papo. Porque dali daquela hora pode gerar um trabalho de 6 meses, de 1 ano. E nesse caso, por exemplo, como muitos, vai gerar um projeto aí de 6 meses. Então, por isso que eu gosto de utilizar essa ferramenta, inclusive é gratuita para você, né? Personal profissional de saúde, entrar no site lá, metodosaf.com.br, você pode utilizar ela gratuita e você consegue ter essas métricas. E mais informações, né, de que alguém tiver alguma dúvida nesse sentido, pode estar colocando aqui para a gente, porque eu acredito que isso
dá essa validade, dá essa tranquilidade para você aumentar. O que você quer? Que essa pessoa te procure, você quer converter, você quer uma boa aula, você quer estar satisfeito com o teu trabalho e entregar o que você prometeu quando você cobrou. É isso que você quer. Entendeu? Chegar no final. Por quê? Porque a gente sabe que o boca a boca é fundamental. Essa pessoa vai indicar para uma amiga, para outra amiga, para outra amiga. Hoje os meus clientes, meus alunos, as amigas percebem que ela está mais magra, mas isso não é o ponto mais importante. É perceber aquilo que você já sabe que eu vou falar. Nossa, você está mais calmo. Tá mais leve, tá serena. Tá sereno. Conta aí um caso também que você teve recentemente até de uma cliente, né? Que você trouxe até um caso interessante que você até fala, o que hoje eu menos prescrevo é treino, porque tem outras coisas a mais. Você relatou que as amigas também estavam falando, né? Nossa, tá diferente, o que você está fazendo? Isso é um detalhe muito diferenciado quando a gente trabalha, principalmente com essa estrutura aqui, né? Com a parte mental, né? Exatamente. E como personal, vindo aí de um bom tempo na área, já vinha eu mesmo frustrado com algumas questões que eu observava que quem queria emagrecer não conseguia emagrecer. Quem buscava ali estética de emagrecimento ou de um ganho de massa muscular não tinha êxito. Pessoas que tinham sonhos ali, às vezes, de participar de uma corrida, pelos desafios consigo mesmo, correr 5, 10 quilômetros, não conseguia porque tem um sobrepeso, aí dói aqui, fortalece ali e não resolvia. E a partir do momento que você começa a entender e mapear toda essa rotina da pessoa, conversar com ela de sensação, sentimentos, ansiedade, estresse, e dentro do meu trabalho hoje, o que eu pontuo muito forte é o sono. Eu gosto muito de trabalhar com a variável sono. Muito bom. Porque o dia que você vive hoje, ele está todo relacionado com como foi o seu sono da noite anterior. E a partir desse momento vai definir seu dia, se está mais irritado, se está mais estressado, porque você vai ter suas adversidades e problemas durante uma rotina diária. Né? E aí, quando eu comecei a prescrever, até te falar depois, mas já falando um pouquinho, essa questão, tem como prescrever sono? Interessante, né? E a gente já teve algumas perguntas assim. Sim. E esse vai ser assunto de um outro podcast, como prescrever sono, como diminuir a ansiedade, Sim. como não entrar tanto na rota do estresse emocional. Sim. Então isso aí segura que vai ser um outro momento. E realmente, a partir do momento que a minha cliente começou a fazer o que era prescrito do sono, algumas pausas durante o dia para fazer uns trabalhos de respiração, estar consciente, principalmente perto das refeições, momentos de reuniões tensas, dentro de um dia da rotina dela, colocar ela para subir mais escada, evitar ficar muito tempo sentada, Sim. começou a diminuir aquelas rotas de ansiedade e estresse. E assim ela começou a ter aquele emagrecimento. Porque treinar, todos vão para a academia e faz um treino. Mas será que todo mundo está pronto para fazer um treino intenso? E não é um treino intenso todos os dias. Sim. E aí começou a ter essa questão da pessoa mais leve, mais serena. Por quê? Porque ela começou a entender sobre sensação e sentimento. A perceber ela perante as rotinas diárias dela. Sim. E aí ela começou a ter mais tranquilidade, a viver um dia de cada vez, sempre significando ali passado e futuro planejando mais 20% lá e vivendo os 80% aqui. Sim. Então o resultado começa a aparecer dessa forma com muito mais tranquilidade. E o aluno, ele te vê de uma forma diferente também, né, Marco? Com certeza. Ele te reconhece mais, porque na verdade você passa a ser realmente um mentor para ele, né? Passa a ser um referencial até para direcionamentos, quando você, como profissional, também mostra essa tranquilidade. Né? E ontem eu tive até uma experiência muito interessante com um casal de alunos, que foi a segunda aula. E aí no final da aula, academia barulhenta, independente do que estava acontecendo, no alongamento, eu sempre faço a rota, né? Em treino, início, meio e fim, e no final faço um alongamento com técnicas de respiração. E aí foram de 5 a 10 respirações que no final eu falei, tá bom, pode levantar. Então você vê questão de 30 segundos a 1 minuto que a pessoa conectou com ela, consegue entender um pouco ali a fisiologia do cérebro dela, como é que funciona o sistema límbico emocional, racional, e aí ela começou a conectar consigo.
E aí ela levantou dali leve, tranquila, depois, isso era à noite, depois de um dia de treino, de um dia de trabalho, teve mais estresse no trabalho, então você consegue proporcionar para a pessoa um momento que ela diminui, desacelera e daqui a pouco ela vai pro sono dela, vai fazer toda a rotina. E você percebe isso, né? Você vê, a gente está falando de uma rota do que a entrada é pelo emagrecimento e toda essa entrega é o que ele precisa. Todos esses fatores, né, entregues aqui são diferenciados para com que o seu trabalho possa realmente ser valorizado, né, e não ficar só preso no exercício. Todos os fatores de bastante valor. Importante você, personal, estar percebendo isso. Né, o que você está entregando além, né, ali daquela sala de aula, além do que ele pode levar você, né, porque na verdade ele leva nossos princípios, nossos conceitos, as nossas ideias, nossos fundamentos, a nossa base para o dia a dia dele. Muitos alunos nos têm como grande referencial, grande exemplo. Muitos alunos falam, poxa, eu queria ser como você, né, no seu dia a dia. E da importância do exemplo, né, também. Você ouve muito isso, né, Alexandre, que está fazendo um trabalho também brilhante. Esse conceito de como se fosse assim, o que ele quer é uma porta. Né, então ele entra para uma porta. O que ele precisa é como se fosse uma casa. Né, que teriam vários cômodos, com várias perspectivas e possibilidades. Falamos de sono, falamos de ansiedade, falamos de estresse. Falamos de mindset, falamos de questões de lidar com o dia a dia. Isso tudo bastante diferenciado para valorizar a sua profissão. Né? Sandro, é bem interessante isso. E assim, na cabeça do personal, até como você até relatou mais cedo, onde você disse que nós fomos treinados para passar exercício, né? Sim. E aí alguns até entram na alimentação, mas não necessariamente... porque o que acontece? Se a gente age no exercício e na alimentação... Vai ter uma resposta sobre emagrecimento? Vai. Porém, isso muitas vezes não é sustentável, é isso que a gente vê. Então, tudo que a gente está falando aqui, e você que está ouvindo a gente aí, personal, é um outro mundo que você ainda não consegue enxergar. E lógico, a gente não te culpa porque você não foi treinado para isso. Porém, esse mundo é o que vai realmente agir sobre o emagrecimento do seu aluno, ou sobre a hipertrofia. Porque a gente sabe, né, Sandro, cada vez mais... que está confuso na cabeça do personal, assim como era na minha cabeça, na do Marcão antes, mas a gente sabe que, falando de sono e tudo mais, eu acho que o que deve ficar mais claro aqui é o que realmente impacta o sono no emagrecimento. Ou melhor, até perguntando, se ela não dorme bem, ela vai ter a resposta sobre emagrecimento? Sobre a hipertrofia não precisa nem falar, né? Mas... É entender que esses aspectos, que entender tudo isso é o que vai realmente potencializar os resultados, né? Porque nós personagens, e eu sou personal, a gente quer o resultado do nosso aluno, a gente quer o resultado. Quer o bem-estar dele, né? Quer ele satisfeito ali. Né? O resultado do nosso trabalho. Se você está querendo fazer o bem, você quer que ele esteja bem, esse é o seu resultado. Se você não faz, se você não entrega o que ele realmente precisa, né? E até o assunto desse podcast... entregar o que eles realmente precisam, você não vai ter esse resultado. E aí surge, né, Alexandre, aquela questão. Mas o que eles precisam? Então, quando a faculdade nos traz fisiologia, anatomia, biomecânica, treinamento de força, treinamento esportivo, eu dei aula de todas essas matérias, né? E a gente percebe claramente que existe aquele vazio onde muitos tratam do comportamento humano. Perceber isso. A gente teve um caso interessante de uma aluna, que a gente inclusive fez até um podcast sobre ela, que ela chegava do trabalho com sobrepeso bem grande. Inclusive é interessante destacar que ela, 7 meses atrás, ela ia começar o projeto com a gente, ela não deu continuidade, e nós falamos para ela, se você não der continuidade, você vai ter problema de síndrome metabólica. Ela não aderiu ao profissional de saúde, inclusive, hoje ela está pré-diabética e está com hipotireoidismo também, né, de Hashimoto. Então, o que acontece? Ela não mudou a causa. É a causa que era o grande problema. O que era a causa? É como ela chegava em casa, ela ficava vendo TV muitas horas comendo compulsivamente, não percebendo a alimentação, né? Não tendo aquela noção da consciência do sono. Poxa, mas tanto vocês falam de sono, pelo amor de Deus, o que é o sono? Gente, o sono ele é construído a partir das 19, 20 horas. O que você faz, né? Pessoas que têm TV no quarto. Nenhum aluno meu tem TV no quarto. Não tem TV no quarto. Se tem, não liga. Aquilo vai afetar a qualidade do seu sono. Entendeu? E muitos alunos que a gente conversa, começa a ensinar,
Porque é uma jornada cultural Sim. que vai dar um trabalho para você conseguir implementar. Sim. E muitas pessoas acham que não interfere, que é Sim. uma televisão que está ligada, ela não dorme, ela apaga, porque está cansada de um dia, ela apaga na frente da televisão, mas e a qualidade? Será que está existindo? E a pessoa acorda cansada, acorda lenta. Quantas pessoas vocês dois sabem? Onde a gente está chegando aí a 12 mil avaliações na nossa plataforma. Que você imagina uma pessoa que ela perde aquela meia hora da noite, né, de qualidade, que ela poderia estar ganhando. Onde é que ela acorda? Ela acorda cansada. A pessoa acorda sem disposição, aí ela fica meia hora de manhã perdendo tempo, sendo que meia hora de manhã daria para ela estar acordado, aumentado sua temperatura corporal, aumentado seu metabolismo, faria ali um trabalho de ritmo, um trabalho de respiração, já concentraria numa alimentação de qualidade. Hoje, eu digo para vocês, uma última cliente recente, eu falei para ela, como é que você faz de manhã? Ela falou assim, eu acordo e tal. Cadê sua roupa? Eu ainda tiro do armário. Cara, tudo isso são sabotadores para ir treinar. Entendeu? Ela falou, eu já vi que você deixa tudo arrumado no outro dia. Não sou eu não. É minha esposa, meus filhos, todo mundo pronto. Entendeu? Quanto menor a energia de ativação, melhor. Gente, a gente está falando da grande massa. Uma pessoa, né, com 90, 100 quilos, com um percentual alto, com MC alto, essas pessoas estão ali com dificuldade de fazer o mínimo. Então, tudo que eu puder ajudar no comportamento dela, por isso que eu gosto muito de perguntar como que são os primeiros 30 minutos do dia. Quantas pessoas estão meia hora na cama, paralisadas, e poderiam, aí fala para você que não quer treinar. Aquilo muda todo o jogo. Aí prepara o alimento com velocidade, come rápido, come no celular, não come com qualidade, entendeu? Não ingere as fibras, né, os carboidratos, proteínas adequadas. Entendeu? Uma vida de estresse, uma vida que o cérebro ele percebe, parece estar numa batalha, ele está numa guerra constante. O que significa? Hiperatividade de amígdala. Hiperatividade de amígdala faz o quê? Estimula o eixo hipotálamo pituitário adrenal, aumentando o cortisol. Ele está parecendo estar numa guerra o dia inteiro. Então, se eu estou com cortisol alto, sinal sim, é um sinal de estresse. Aquilo vai até aumentar a minha quantidade até da glicose, né, para poder ser captada pelo músculo, minhas estruturas. Então isso vai criar uma resistência periférica à insulina, aquilo vai dar fome, aquilo vai ativar o eixo grenina, leptina de forma inadequada. Ou seja, esse é o ponto. Por isso que aquele final da aula do relaxamento, né, da tranquilidade, isso é que ele precisa. Você percebeu? Volta. Ele quer comprar emagrecimento. Comprar, isso é importante. Nesse caso, aquela aluna, ela comia pizza à noite. Chegava em casa com uma fome terrível. E lembra que ela almoçava 4h30 da tarde? 4h30 da tarde. Ela nunca foi prioridade na vida dela. Pronto. Tudo é prioridade e ela com ela mesmo estava perdida numa jornada que ela acredita que é vida, mas na realidade é uma sobrevivência. Então é aquela história que todo dia tem que acordar e matar um leão, né? Sim. Você não tem o domínio da sua própria vida, que é você se alimentar bem, é sentar, é ter tranquilidade, é desacelerar, diminuir a ansiedade. Tem estudos já comprovando ansiedade e obesidade. Então, o fato de você parar e não desacelerar, comer conectado ou com TV ou com o celular, gera compulsividade, você come mais. Total. E aí, olha só, a gente está trazendo agora estudos mostrando toda essa relação com a questão do emagrecimento. Sim. E percebendo isso, né, cada vez mais, Marcão, a gente consegue entender que o personal e a visão do cliente hoje sobre o personal não é nada disso, né? E a gente vê a importância que tem para trabalhar com emagrecimento, saber tudo isso. Então, fica aí até uma pergunta para você, personal. E aí, depois de trabalhar tudo isso, o que você acha que vai estar na cabeça do seu cliente? O que você acha que ele vai sentir quando você entregar tudo isso para ele que achava que só o exercício e a dieta ia resolver a vida dele? Certo. Eu acredito que nós temos uma resposta muito clara, né, Sandro? Que cada vez mais a gente tem vivido isso no dia a dia, né, Marcão? O aluno simplesmente ele vira seu fã. Ele vira fã. Ele vira fã e eu te digo mais, ele não consegue te largar. Porque ele não consegue enxergar no personal tradicional o que você entrega. Ele não consegue enxergar a visão que você tem. A partir do momento que você consegue tratar ele como ele realmente precisa, né? E não como...
E esse projeto, ele acaba sendo maior do que ele próprio, porque no momento que a gente vende hoje algo até mais poderoso, que chama educação. Hoje eu até falei com uma aluna, falei assim, o que você vai aprender nesses próximos 6 meses chama educação para a sua vida. Educação para ter saúde. E emagrecimento é uma consequência de todos esses aprendizados que você tem, que você vai conseguir aplicar de forma sustentável na sua vida. Então, só o fato de você sair de uma reunião tensa, de você estar no período menstrual, o que você come. Aí hoje eu dei uma sacada. E essa sacada é boa para você, pessoal. Você levar para os seus alunos que querem emagrecimento. Eu falei para ela, você quer comer aquela barra de chocolate? Você quer comer aqueles 5 pães de queijo? Sabe o que você faz? Come ele. Não deixe eles comer. Eu falei, cada mordida daquele chocolate, sente. Cada mordida daquele pão de queijo, sente. O que vai acontecer é que talvez, antes do meio, que antes era o final, você iria parar de comer. Ou seja, eu quero você comendo com córtex pré-frontal. Eu não quero você comendo com o sistema límbico. Eu não quero que você coma o 5º bis, lembrando que você está no 7º, arrependido quando você está no 8º, que foi uma das coisas que eu descobri. Eu sempre sou compulsiva e me arrependo. Então, trabalhar essa sacada, e é interessante, quando eu falo isso para o aluno, né, para a aluna, principalmente, ela ficou olhando dentro do meu olho, peço para ela dentro do meu olho. Eu falo assim, percebeu? Come e come feliz. Você foi para a festinha, quer comer o doce? Come o doce. Sem culpa. Sem culpa, porque é assim que a vida vai ser. Vai ter doce sempre, vai ter Nutella sempre, vai ter sorvete sempre, vai ter pizza sempre. E isso é uma exceção, não é uma regra. Entendeu? E o seu estilo propicia tudo isso. Então, quando eu falo isso para a pessoa, eu falo com muita propriedade, para eu justamente poder fazer uma conversão e ela perceber que comigo o ensinamento não é do exercício, e sim de um estilo de vida construído do processo educacional. Isso vale muito mais. Ou seja, ela veio, ligou, procurou você querendo emagrecimento e você trouxe todo esse pacote para ela, que aí eu pergunto para você, quanto custa a sua hora-aula? Entregando tudo isso. Mas não fique tenso e ansioso, não. Segue aqui o canal, segue aqui com a gente, tem muito conteúdo de valor, tem o direct também, se você quiser mandar no seu comentário, tá? Para a gente poder trazer vocês. Lembrando que nós temos o canal também do Telegram, né, que a gente tem um canal justamente para falar sobre essas estratégias, perspectivas, artigos, estudos de casos, sempre. Né? A gente também tem nosso treinamento, a certificação do personal de saúde funcional, tem vários projetos. Entendeu? Então você que está chegando aqui agora, pega esse material, já começa a aplicar, já manda um direct, manda assim, poxa, que legal, comecei a fazer isso, comecei a perguntar outras coisas, comecei a falar de sono, meu aluno me deu feedback, ele me deu um retorno, senti que está melhor. E agora, como é que eu... Então vai indo passo a passo. E à medida que você vai começando a perceber a importância de você prescrever além do pescoço para baixo, você vai perceber claramente como o seu aluno vai te valorizar mais. E eu posso falar com um pouco de propriedade, né, porque eu estou há 25 anos aqui, segundo o Personal Training de Brasília, segundo estúdio personal aqui de Brasília, em 1997. Tá? Então, assim, 96 para 97. Eu posso dizer que são os mais antigos do Brasil, nessa área. E se for falar de musculação, eu estou desde 6 anos numa sala de musculação, porque meu pai trouxe musculação para o Brasil. Então, assim, eu já vivo, e outra coisa, eu vivo isso todo dia. Eu respiro isso todo dia. Tá? Então não adianta. E eu fecho aqui com uma frase, que eu respeito muito vocês dois, e quem está aqui me vendo, e essa é uma frase que vai vir muito para a gente a partir de hoje. Eu chamo essa frase de skin in the games. Eu tenho falado muito isso, cada vez falar mais. Cara, é botar a sua pele em jogo. A minha pele está em jogo. Então, tudo que foi dito aqui nesses últimos 30 minutos foi vivido. Artigo não é o suficiente. Artigo é a primeira camada. Eu já li uma porrada de artigo em que eu não consegui aplicar na prática, o meu aluno não se encaixava. Então, o que eu quero dizer para você é bote sua pele em jogo e cola na galera que está botando para jogo, que está prescrevendo. E testa, experimenta, vivencia. Se tu tiver crítica, bota para jogo e traz para a gente. Porque é o seguinte... Esse ano, só esse ano aí de 2019, cara, a gente teve mais de 4.000 pessoas fazendo avaliações na plataforma e eu tô de olho em todo mundo. Eu tô no jogo todo dia. Eu salvo vida todo dia. Então, eu tô na pegada de artigo é a base. Minha parada é o seguinte, vamos botar para jogo, vamos botar para frente. Por isso que esses dois caras estão aqui, que estão lá, já deram não sei quantas aulas hoje, estão vivendo, estão aplicando. Eu acredito que para você
É isso que importa também. Alexandre, quer falar mais alguma coisa para a gente fechar esse podcast aqui? Desfechar aí com realmente o conselho aí pro personal, né? Que ele realmente veja o que ele realmente está entregando e o que está refletindo nos resultados dele para o cliente dele, né? Então, se isso fez valor para você, personal, se fez algum sentido esses últimos 35 minutos aqui de conversa que nós tivemos e que poderia ser horas, né, Sandro? Sim. Que a gente vive isso todo dia, como você bem falou. Toma atitude e realmente perceba que o outro nível, ele depende só de uma ação, certo? Bom demais. Marcão, vai contigo. E é isso aí, que possamos olhar nossos clientes aí como ser humano. Sim. E que não vai adiantar 2 horas de academia todos os dias, tira o açúcar, coloca o chá, tira o chá, faz a pizza, a dieta da lua. A batata doce com o pé de frango. Cetogênico. Se você não sabe lidar com suas sensações e sentimentos, não adianta. Que é isso, quanto mais priva, mais compulsividade gera, mais vontade dá. Então, É o ciclo, né? vai viver, como o Sandro falou, você não vai deixar nunca de ter isso. É pizza, é doce, é festa, é confusão, é bom demais, é gostoso mesmo, mas equilibra, busca e faça a sua vida valer, né? Show de bola, bom demais. Espero que tenha gerado valor para você. E agora é hora de deixar suas perguntas, comentários, mandar um direct pra gente, caso você realmente queira dar um passo maior e conhecer o seu aluno diferente, trazer resultados diferentes, aumentar seu faturamento, você também ter saúde e buscar a sua liberdade vivendo essa profissão com personal training, que realmente é a melhor profissão do mundo e que nos deu tudo que a gente tem hoje. Porque a gente trabalha com prevenção, com saúde, com estilo de vida, é bom demais. E lembrando sempre, a gente tem um grande propósito aqui no MetoSafe, que é impactar 1 milhão de vidas até 2025, e você aderindo a essas estratégias, aplicando, traz para nós mais uma vida sendo salva. É isso que a gente faz todo dia. Grande abraço e até logo logo em mais um podcast da Saúde Funcional. Até breve. Até mais.